Boa tarde, gente, então, tudo bem? Eu me chamo Joana, sou professora da Escola Senac e hoje nós vamos falar sobre as gerações e o mercado de trabalho. Trouxe comigo para falar sobre essa temática os alunos Giovanni e a Karen, são os alunos do curso técnico em recursos humanos. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Espero que seja um bate-papo bem produtivo, tá? Quem tiver dúvida e quiser complementando ou alguma questão para perguntar mesmo, podem erguer o dedo que a gente vai dando espaço da palavra. Então, aqui, gente, né? Como a parte das diferenças das gerações. A gente leva isso muito atualmente ao pé da letra, porque temos muitos conflitos geracionais no mercado de trabalho, onde atualmente nós temos até 5 tipos de gerações trabalhando no mesmo ambiente e também no mesmo ambiente organizacional, onde acaba gerando esse conflito e também acabando, né, de ter uma falta de respeito, vamos dizer assim, onde nenhum consegue lidar com os outros, o que se torna também uma espécie de embate, né, onde nenhum consegue também aproveitar o que o outro tem para oferecer. Complementando o que a Joana falou, hoje em dia a gente tem muitas diferenças no mercado de trabalho, tanto de personalidades e também, como ela falou, das gerações, o que influencia muito na questão de como as pessoas vão agir dentro do mercado de trabalho e como elas vão se dirigir uma às outras, né, no caso. Então, gente, o grande desafio é a saber aproveitar as habilidades de cada um. O que cada um tem para oferecer, na verdade. Se todo mundo conseguir fazer, né, essa conexão no ambiente de trabalho, a relação interpessoal vai acontecer da melhor forma possível. E a gente está vivendo um momento muito histórico, porque é o único momento onde a gente tem 4 gerações juntas atuando ao mesmo tempo no mercado de trabalho, que seriam os baby boomers, que são a geração ali mais veterana, que hoje eles têm entre uns 57 e 75 anos, seguidos depois pela geração X, depois a Y, que são os famosos millennials, e a geração Z, que tem sido a mais polêmica nesse quesito do mercado de trabalho e como serem inseridos e as empresas aproveitarem o melhor que eles têm a oferecer. Essa parte da polêmica da geração Z, acredito que aqui a maioria faça parte dessa geração, né? São as gerações, na verdade, que acabam não sabendo aproveitar o melhor de cada um. E a geração Z é quase a última a ser inserida no mercado de trabalho, né? Nós temos hoje a última que se chama Alfa, mas recém eles estão adentrando esse espaço. É quem tem em torno ali de 14 anos, mais ou menos. Então, já temos algumas experiências, mas nós vamos focar mais na parte da geração Z, tá? Que é o principal desafio, porque é a geração do pessoal que não aceita qualquer coisa, a geração também do pessoal que tem um imediatismo maior, principalmente nessa parte de desenvolvimento, de retorno financeiro. Eles também pensarão muito na parte da saúde mental deles. Se o espaço do trabalho onde eles estão inseridos vale a pena, né? Está condizente com o planejamento de carreiras deles também. Então, são vários pontos que eles acabam analisando e vendo se aquilo vai fazer sentido ou não. Essa parte que a Joana falou da questão do imediatismo. Normalmente a geração Z, ela tende a puxar mais pelo propósito e não pelo o rendimento que ele vai ter. Normalmente o pessoal da geração Z para refletir as questões, o que isso vai me trazer de benefício para o meu futuro? O que eu vou fazer para poder realmente ter uma remuneração boa em que eu me sinta satisfeito. Então, justamente entra a questão de não aceitar qualquer coisa, entende? A gente, da geração Z, a gente tende a ser mais acelerado em tudo que a gente faz. A gente já tem tudo nas palmas das mãos, né? Toda a informação a gente tem aqui. Então, a gente quer esse imediatismo, a gente quer que o que a gente faça seja reconhecido e seja retribuído, pelo menos com o reconhecimento e com o propósito de alinhamento que a gente tem para o futuro, né? Seguindo essa linha de raciocínio, então, puxando o gancho do imediatismo, a nossa geração, essa geração Z que está mais presente aqui hoje, eles são bem marcados nesse quesito de saúde mental com muita ansiedade.
Então, o mercado de trabalho, se ele não for uma organização que tenha uma cultura cooperativa nesse sentido, que seja um ambiente acolhedor, que proporcione, então, algo saudável, essa pessoa do mercado de trabalho que está sendo inserida, ela não vai querer permanecer ali se aquilo não fizer sentido para ela, num sentido de que, hoje em dia, com o alcance, a informação que a geração Z tem, eles sabem os direitos deles, eles sabem que não compensa para eles, num futuro, ficar horas a mais trabalhando para receber o mesmo salário. Um pensamento diferente do que as pessoas mais antigas teriam, de tem que trabalhar muito, uma questão de meritocracia, porque a geração Z, eles estão mais focados no que faz sentido para eles naquele momento. E por isso que a forma de ser tratado isso no dia a dia deveria acontecer. O pessoal que é mais veterano, saber mediar uma conversa, né? Saber também analisar o ponto de vista da geração mais nova e aprender muito com essa parte, né, dessa geração, principalmente na parte tecnológica, na parte inovadora, que é saber absorver o melhor, né, de quem está ali junto contigo na equipe, e da mesma forma a geração Z não fica para trás. Eles deveriam usar o pessoal que é mais veterano, quanto, né, levando em consideração as experiências que eles podem fornecer. Se isso ocorresse dessa forma, teria uma relação de trabalho mais justa, né, e também mais leve, vamos dizer assim. Porque se cada um deles conseguisse ter um bom relacionamento interpessoal, onde também a cultura da empresa viesse a agregar dessa forma, mostrando a importância dessa mistura de gerações ali, tudo ia fluir de uma forma melhor e também mais tranquila também no sentido de pessoal, né? De coleguismo, talvez até uma amizade que possa vir a nascer, mesmo tendo essa pequena diferença ou uma grande diferença de idade. Tem uma questão que a Joana comenta muito, que é sobre não generalizar a questão de gerações, porque existem exceções dentro do mercado de trabalho, né? Existem aquelas pessoas mais veteranas que têm um conhecimento extraordinário em tecnologia e aquele pessoal da geração Z que também tem um déficit nessa questão. Então, puxa aquela troca, aquele conhecimento, né? Aí entra a questão de agregar no conhecimento, a ter essa troca e poder ser mais receptivo. Puxando para a parte de RH, hoje em dia é uma competência, duas competências principais que as pessoas precisam ter é flexibilidade e adaptabilidade, justamente para saber lidar com essas gerações de conflitos dentro do mercado de trabalho, né? E falando também ainda dessas habilidades ali a serem desenvolvidas, o que deveria ter é uma cultura de colaboração e não de competição. Caso isso fosse fomentado também pela organização na qual essas gerações estão inseridas, tudo ia fluir de uma melhor maneira, né? E também seriam a parte ali do alcance da produtividade, da diversidade, da inclusão, ajudando cada um, né, com o seu potencial, não medindo todos com a mesma régua, porque se a gente for pegar uma pessoa mais veterana e uma pessoa mais novata, vamos ali colocar eles a fazerem, de repente, uma parte de um teste na parte de tecnologia. A gente sabe que o pessoal que é mais veterano, de repente, vai demorar mais para aprender, né? Vai ter uma dificuldade maior. E as pessoas que são mais novatas se sairão melhor e de forma mais rápida também. Então, essa diferença não deveria ser tão gritante e quem é responsável por isso, né, são as pessoas, né, na qual ali essas pessoas estarão também inseridas, ou seja, a equipe de trabalho, a parte da liderança também é bem marcante e tem essa responsabilidade de conseguir desenvolver, né, essa equipe ali, essa relação interpessoal. Nesse sentido também de não poder estereotipar, achar que as pessoas mais veteranas da geração dos baby boomers não vão se adaptar às tecnologias ou achar que a geração Z vai ser uma geração mais preguiçosa, que vai ficar delegando tarefas, procrastinando, também é um pensamento muito errôneo e não é adequado que certas empresas coloquem uma prioridade em um tipo apenas de geração, porque é importante ter essa troca, essa mistura, como a Joana falou, por questões até de
talvez ir além de coleguismo, questões de amizade, porque é muita questão de troca, de experiência, e toda geração tem alguma coisa a agregar com a outra. E o perigo em estereotipar as pessoas, na verdade, é como se tu fizesse uma segregação. Essas aqui são as pessoas que são certas e essas aqui são as pessoas que são erradas, né? Mas é que nem eu falei, levando sempre para essa parte de gestão de pessoas, sempre cada um vai ter a agregar da sua forma, do seu jeito, com as suas habilidades, né? E competências também. Então, isso é uma parte que gera um conflito já também por tu conseguir fazer essa diferenciação, mas ao mesmo tempo, né? O certo seria tu conseguir agregar um aos outros. Com isso, então, enfatizando, na verdade, de certa forma, meio repetitivo, né, gente? Mas ainda é um tema muito debatido. Naquilo que a Karen falou ali, dessa geração ter um quê de preguiça maior, de serem pessoas mais difíceis de lidar, na verdade, né? E também de serem mais cabeças duras. Mas o que falta é um maior entendimento, até a questão ali comportamental, analisar o perfil de cada um para que tu conseguir ter uma relação mais harmônica, vamos dizer assim, principalmente no meio profissional. E eu acredito que também tem essas características no meio pessoal também, Como a palestra anterior ali acabou falando, na parte de crenças familiares, cada um é criada de um jeito, tem uma experiência, né? Então isso vai marcar bem a vida de cada um e isso vai ser também levado para o mercado de trabalho, agregando ou prejudicando nas características de cada um. Aqui a gente tem um participante. Então, aqui, gente, sobre a compreensão, né? Que nem eu falei, da parte da cultura que deveria ser colaboração e não competição. Essa parte da compreensão vai nascer no contato mesmo, é no desafio de colocar as mesmas gerações para trabalharem no mesmo lugar e elas também conseguirem agregar umas às outras, né? Algumas também podem, né, ter esse desafio mais latente e outras menos, né? Então também seria que nem eu falei, da parte da liderança de conseguir usar cada um ou alocar cada um no lugar mais certo de acordo com o perfil, né? E com as habilidades e as competências que aquela pessoa da equipe vai ter. Outra coisa que é importante de saber lidar dentro das gerações é entender as limitações, vamos dizer ali, do baby boomers, né? São gerações mais antigas, eles geralmente terão dificuldades com a tecnologia. O que a geração Z deveria fazer? Ter mais paciência, né? Conseguir entender, talvez eu terei que falar de forma mais pausada, de repente eu terei que explicar de uma outra forma. Então, bem, isso é bem importante para que todos consigam, né, ter essa boa relação e fomentar, né, aumentar ali o nível das pessoas no mercado de trabalho. Nessa questão dos baby... Pode falar depois, a Estela pergunta. O certo seria a empresa mostrar, fazer essa parte da integração, que é importante, cada um tem o que agregar, que nem eu falei para vocês, dentro do trabalho, e nenhum é menos importante do que o outro. É nessa parte assim mais objetivo, de uma forma bem transparente, né? Que cada um consiga entender a sua função ali dentro, a sua importância, né? E também que cada um consiga se desenvolver usando os outros, né, a seu favor no sentido de competências mesmo, né? Sendo uma pessoa mais veterana, sendo uma pessoa mais novata. O que eu ia falar ia complementar com a pergunta dela. Para nós, na geração Z, a gente já entende que os baby boomers, eles são mais retraídos, eles não são tão abertos a opiniões e não tão abertos a coisas novas, por exemplo. Então, uma dica, né, para o pessoal, até para a geração Z, como a gente entende essa questão deles serem mais retraídos, é uma forma do pessoal mais novo lidar melhor com a situação, ser um pouco mais analítico, saber quais os tipos de palavras usar, a forma que vai chegar para dizer certa coisa a um baby boomer, sabe? Porque o baby boomer vem muito da cultura retraída. Ele vem muito do é isso e ponto. Não, mas existem outros pontos de vista. Se a gente trabalhar calmamente com essas questões, eles ficam mais receptivos, ficam mais abertos a opiniões. E tudo vai do tom também que tu vai utilizar com a pessoa, né? Então, acredito que é uma linha de raciocínio para nós, né? Uma dica para o pessoal da geração Z
de lidar com a forma dos baby boomers, porque eles já são mais veteranos, já são mais difíceis de lidar naturalmente, né? Acho que era isso. Manter uma mente mais aberta também. Como o Giovanni disse, cuidar as palavras do jeito que fala, que pode ser interpretado de um jeito, porque como também foi falado, a direção dele é muito imediatista, então fala algumas coisas assim, sem pensar, sem medir o tom, e tudo isso pode ser entendido de outra forma ali pelos baby boomers. Então, é uma forma da cultura da empresa também fomentar mais essa troca de uma forma mais inclusiva, trazendo tanto as qualidades dos baby boomers dessa geração mais veterana, quanto da geração Z, mostrando que cada um tem a agregar com o outro, sempre também cuidando essa forma de falar, a forma de agir, e com a mente mais aberta também, porque não é porque a pessoa tem mais experiência em relação a anos de trabalho, ou ela tem mais experiência porque nasceu no ano da tecnologia, que ela é superior a uma pessoa que tem um conhecimento diferente. Então, é entender que ambas as trocas são úteis e bem-vindas dentro da empresa. E uma outra característica que é bem marcante dentro dessas gerações mais antigas, vamos dizer assim, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então eu sempre vou fazer assim. Esse é um erro bem complicado de tu mediar dentro da empresa. Então, o que seria o certo, né? Fazer a parte do desenvolvimento humano, que é justamente isso que eles acabaram de falar, sobre medir o tom de voz, o jeito de falar, né? Também conseguir ver a perspectiva do outro é bem importante para que o relacionamento interpessoal ali dentro da equipe ocorra, né, da melhor forma possível e um vai agregando ao outro também. Mais alguma pergunta nesse sentido? Não? Então, aqui, gente, né, trazendo um dizer, né, sobre a importância, o que cada um vai extrair de melhor do outro também, né, principalmente nessa parte das gerações, que é um desafio bem grande, a gente sabe que é, independente do tipo de empresa, né, seja a parte do agro, seja a parte ali do comércio, da indústria, indiferente, sempre terão esses desafios, principalmente a gente falando aqui em aprendizado, em sala de aula também, que é tu saber mediar a importância do que cada um tem a agregar na vida do outro. Agora a gente vai sair um pouquinho dessa parte de focando em gerações e falar mais como seres humanos, né? A gente sabe que cada um com as suas experiências, as suas vivências, nós sempre teremos a agregar uns nas vidas dos outros, na verdade, né? Que nem eu falei, a nossa vida é como se fosse uma costura. Cada ponto da costura vai ter uma experiência, vai ter talvez um trauma, vai ter talvez também, né, comemorações, pontos negativos, e são coisas que nós temos que visualizar se aquilo vai fazer sentido ou não, né? Então também é buscar o desenvolvimento das habilidades. Eu acho que isso é muito importante para que as gerações consigam também trabalharem juntas, né? Consigam ali alcançar, né, os objetivos empresariais junto com a organização, a parte também da produtividade aumentar. Então são coisas que, né, devem serem pontuadas principalmente pela liderança, porque a parte de desenvolvimento, sim, é uma obrigação, uma responsabilidade maior para quem tem cargos, né, de liderança, que estão à frente ou em posições de liderança, na verdade, né? Isso aí? Não, a gente finalizou. Então, gente, estamos abertos para perguntas, o que nós teríamos para falar sobre as gerações, que parece ser um assunto muito difícil de falar e de lidar, mas na verdade não é. É só que nem eu falei, a parte da perspectiva dos outros e o que cada um tem a ajudar na vida do outro, né? Aí o pessoal do RH tem alguma pergunta para nos fazer? Alguma dúvida, alguma consideração? Pessoal dos estandes lá, ninguém tem nada para perguntar sobre as gerações? Não? Eu acho que só uma consideração para que todos tenham esse lado humano, porque assim como a gente está aprendendo, também tem outras pessoas que querem aprender, tanto na geração dos mais velhos quanto ao mais novo, né? Porque assim como os mais velhos se retraem com tanto conhecimento, os mais novos também tendem a fazer isso também, porque é tudo uma questão de tempo para saber lidar com o outro, né? Então é isso. Ah, puxa muito essa questão. A geração, ela é uma divisão
de idade, né? Bem dizer, vamos supor. Mas, puxando um pouco para a parte mais humana, que é o que a gente está comentando agora, não se trata só de gerações, e sim de pessoas que exatamente trocam conhecimentos, estão numa trajetória de vida juntos e que a gente consiga retirar o melhor de cada um sem estereótipos, sem protótipos, né? Isso aí. Mas que a gente consiga aprender realmente e levar o melhor um do outro, né? Mas é isso. Não só no mercado de trabalho, né, mas na vida no geral, porque aquela pessoa mais veterana, ela não tem uma experiência maior só na organização, no trabalho que ela faz, mas na vida dela mesmo. Então, a gente pode tirar ali muitas experiências, muita sabedoria muito valiosas para o nosso caminho futuro. A forma de lidar com isso, ou de agregar, que nem eles falaram, de uma forma mais humana no ambiente de trabalho, seriam basicamente as pessoas mais veteranas agissem, na verdade, como mentores para as gerações mais novas, levando aqueles anos de casa de empresa ou anos de experiência para justamente conseguir, né, ajudar nesse meio e nesse desenvolvimento também, que eu acredito que se fosse dessa forma, seria um desenvolvimento mútuo. Acho que seria isso então, né, pessoal, que nós tínhamos para contribuir. Isso aí. Muito obrigada pela participação de todos e pelas perguntas também. Muito obrigado.